Estamos de volta com Mais Saúde, conversando hoje com a pedagoga Maria Ângela Schenta e também com a psicóloga Daniela Chagas, falando sobre o desempenho escolar das crianças, voltando agora às aulas, né? Voltaram há uns meses, acho que em fevereiro a criançada voltou, né? Fevereiro. E o ano só está começando. A gente estava falando sobre a adaptação, Daniela, das crianças nas escolas. E as crianças que chupam chupeta ainda? Os pais, o que acontece? Obriga a criança a não ir com a chupeta, deixa ir, é aquela guerra. As crianças que estão em adaptação, esse tema ele é muito delicado e para alguns pais ele é até polêmico. Como que eu vou lidar com uma coisa que eu sei que é importante para o meu filho? O que eu recomendo é o seguinte, retomando um pouco da ideia da adaptação, é explicar para a criança a rotina, explicar para ela o que ela vai fazer na escola e mostrar para ela que naquele ambiente não vai ter espaço para chupeta ou se tiver vai ter um horário reservado para isso. O que eu recomendo para os pais que preferem que a criança não vá com a chupeta para a escola, combina com a criança um lugarzinho de casa em que ela vai guardar e ela mesma vai até aquele lugar, por exemplo, a estante, deixa numa caixinha e fala, olha filho, você vai deixar nessa caixinha, quando você voltar da escola ela vai estar aqui, você pode pegar sem problemas. Então a criança vai ficar segura porque a chupeta não vai sumir. Se a escola der espaço para os pais, para que a criança possa levar essa chupeta, tem o horário do soninho que ela pode usar, já combina com a criança em que lugar da mochila ela vai guardar e já explica, olha, só quando a enfim, comentar que você pode pegar sua chupeta, você vai até lá e pega, mas é só no horário que ela vai determinar. E daí essa parceria com a escola vai se fazendo, então os pais precisam conhecer a escola para saber se vai ter esse momento ou não, se não já combina com a criança em casa, deixa aqui guardadinho e fica à vontade para pegar quando voltar. É uma dica interessante, quando a criança está voltando para a escola, que pode até inclusive auxiliar os pais que precisam retirar a chupeta, que querem que a criança vai perdendo esse hábito. Como ela vai ter um tempo fora de casa e longe da chupeta, já pode aproveitar para ir colocando na rotina outras coisas para ela fazer, para já ir se desfazendo desse hábito sem sofrer demais. Sempre explicando e conversando mesmo. Exatamente, exatamente. Muito bem. E agora, podemos considerar, Maria Ângela, que os computadores são os grandes vilões na hora de estudar? Isso porque hoje em dia tem muitos jogos, tem 1 bilhão aí de aplicativos e a criançada quer saber de tecnologia mesmo. Os pais devem acompanhar os seus filhos no momento das atividades escolares, com ou sem o computador, telefone, tablets, toda essa tecnologia. Interessante, né? Tudo é uma questão de hábito. Então, a criança ela deve ter realmente no seu espaço de horário, aquele horário em que ela vai fazer a lição de casa. E os pais devem sim acompanhar os seus filhos, mesmo que seja assim em períodos pequenos, tipo, quando ele chega da escola, o pai também chega do trabalho, então aquele é o momento de fazer a lição de casa. Deixar a criança à vontade realmente vai criar assim aquela coisinha, né? Poxa, o computador está aqui do lado, ou eu já estudo com o tablet está aqui. Então, acaba sendo um atrativo maior e ele acaba deixando de fazer a lição. E os pais estando junto já vão ensinar a responsabilidade de fazer primeiro a atividade para depois sim brincar e usufruir daquele aparelho. E uma coisa interessante é mostrar sempre que tudo existe um momento certo para poder fazer, para poder brincar, para poder fazer a sua lição. E é que é mais interessante, né? Muitas vezes as crianças têm a lição de casa e não conta para os pais. E aí vem aquele respeito que tem que ter entre pais e filhos, que às vezes ele acaba tendo um momento que ele tem que sair. Os pais não sabem que ele tem lição de casa. Daí ele sai, no dia seguinte o que acontece? Ele vai para a sala de aula e ele não fez a lição de casa. E aí vem aquela coisa, ele tem que culpar alguém, né? Alguém aí foi o culpado dele não ter feito a lição. Ou foi os pais, ou então porque não deu tempo e aí causa aquela frustração, porque ele não fez a lição. Então, por isso é importante os pais terem essa companhia junto mesmo na hora da lição. Por quê? Isso dá força e dá a responsabilidade dos deveres. E também aproxima pais e filhos, né? Com certeza. Acabam virando aí um sistema em que eles vão se dialogar mais, saber o que está acontecendo, o que está rolando pela escola e também ajudar nessas atividades, que às vezes até é complicada para o filho. Os pais devem com certeza fazer o possível para criar esse vínculo entre pai e filho,
Porque hoje em dia a gente sabe, essa vida é tão corrida e os pais, para recompensar essa falta de tempo, dá ali um presentinho e isso, né, acaba estragando até o emocional da criança. Criar esse vínculo, fazer o possível para criar esse vínculo, traz uma segurança, né, para esse pequenininho aí que quer ter o pai do lado, a mãe do lado, a avó, seja lá quem for. Faz uma diferença na vida deles? Com certeza. Não só a questão da criança ficar mais segura, mas ela também fica mais à vontade para se dedicar aos estudos, porque ela vai percebendo que para a família dela também é importante. É um incentivo. Exatamente. Então, os pais se envolverem com a escola, conhecerem a escola, a rotina, os professores, enfim, ajuda também a família a desmistificar um pouco essa distância que existe entre escola e família, aproximando e colocando um espaço para o questionamento. Então, os pais podem ir lá, contribuir com questionamentos ou com estratégias, com ideias, aproximando a realidade, fica mais fácil da gente perceber, tanto escola quanto família, e a criança que está ali, que é o maior beneficiador dessa relação, vai sentir segurança, vai se sentir querida e bem-vinda naquele espaço, já que ela está deixando a casa dela, o conforto do lar, enfim, para ir para um lugar onde ela precisa desenvolver a sua independência e se conhecer, saber quem é e tudo mais. Sim, né? Como eu falei, hoje em dia é um corre-corre mesmo, é um trabalho, os pais, as mães chegam cansados e daí não tem tempo de ficar ali com o filho, vendo a lição e com certeza isso é muito importante para a vida dele. Sim, com certeza. Nós vamos agora para mais um intervalo. Você, se quiser participar e concorrer ao prêmio, né, aqui do Mais Saúde de hoje, a gente vai estar sorteando o convite, que é o ingresso para a palestra do professor Mário Cortella. É só ligar no telefone que está aí na sua tela e deixar o seu nome para concorrer aos ingressos. A gente vai para mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já!